Hoje a gente tá aqui pra falar sobre uma série que o Brasil ama tanto que até virou um meme. Fala aí, Rafa. É isso aí, né? Essa daqui, ó. Põe na tela aqui, editor. Põe na tela pra gente ver, ó. Qual que é? Que é o Todo Mundo Ama o Greg. Quer dizer, todo mundo odeia o Chris. Mas sim, de fato, todo mundo ama o Greg. E recentemente teve uma história aí, né, envolvendo o ator que interpreta o Greg, o Vincent Martella. O Brasil mostrou todo o seu amor por ele de uma forma espetacular aí, que deu orgulho de ser BR, mano. Cara, ela tudo uma sua. Depois das declarações polêmicas aí, né, contra os fãs brasileiros, o carinha que mora logo ali, que ferrou legal, porque com BR não se mexe, né, cara? Nunca. E ele chegou até a bloquear aí comentários dos brasileiros no Insta, você pode entrar lá, pelo menos até a data que a gente tá gravando. Exato. Aqui. Se entrar lá agora, você vai ver que não dá pra comentar, cara. Se for brasileiro, esquece. Então levou a sério o nome da série, né? Total, Todo mundo odeia o Chris. Aí o Greg do nada, mano, me posta essa foto aqui. Eu sou famoso no Brasil. Que inclusive é essa fotinha que tá aqui atrás. Enfim, né? Depois ele fez um vídeo dele até reagindo aí à dublagem brasileira dele, né? Do Greg na série, né? Exato. Foi loucura. Aí os BR logo fizeram um motim aí, né? Fizeram um movimento pra ultrapassar o número de seguidores do Tyler James Williams, que é o Chris. Né, que tinha ali quase seus 3 milhões, tava 2 milhões e pouco, né? Cascalho. Exato, então daí o Vincent Martella, o Greg, que tinha menos de 300 mil seguidores, não só conseguiu chegar no Chris, como atingiu ali a marca de 6 milhões, pelo menos até agora. Até hoje, né? 6, um pouco milhões aí de seguidores no Instagram. E subindo, hein? E subindo essa marca aí. Agora, pode ser que tenha ainda mais quando você tá assistindo esse vídeo aí, né? E o Tyler daí ficou aí com 2,3 milhões mais ou menos e descendo, né? Diminuindo. A galera, né, pô, pegou rage aí da parada. Exato. Viu qual lado que tava o amor e qual lado que tava o ódio. Cara, Então, Greg é amor. sempre. Tá bom, tá. O Greg pode vir, mas que ele não espere nada de especial. Tô avisando, não espere nada de especial. Não esquenta, já é bom estar aqui. Bem-vindo, Greg. Olá, Greg. Tá servido? Se isso não é especial, nem quero ver quando ela exagerar. Bem, come. Até a TV aberta entrou na parada, porque a Record fez até um mutirão ao vivo aí pra galera seguir o Vincent no Instagram. Foi loucura. Teve até pedido da Ponte Preta pro Vincent virar um Ponte Pretano aí, só no Brasil mesmo. Mas por quê? Aí. Por quê? É por causa do meme, né? Do goleiro deles, Sim, né? do Que pode goleiro. proteger. Exato. Cara, ela tudo. E o Vincent ficou todo felizão, né, mano? Rolou até live de agradecimento e compartilhamentos, né? De desenhos feitos pelos fãs. Exato. E ele vai estar aqui no Brasil essa semana. Já E tá, vamos já fazer- tá aqui no já Brasil, já na verdade, exato. né? É. E vamos fazer esse vídeo aqui em homenagem a esse cara mega carismático, né, mano? Exato. Só um destaque aqui pro dublador Eric Buglé, o Eric Buglé aí, Sobrenome difícil. que entrou na brincadeira também, fez uma versão nacional aí do Martella reagindo à localização de Todo Mundo Odeia o Chris ali, que ajudou ainda mais a aumentar o frenesi em torno do ator. Total, né? Aliás, o próprio Buglé também se beneficiou dessa paixão aí nacional como intérprete, né, do Greg. A aí. voz do Greg. Diante dessa reviravolta, o dublador aí ganhou mais de 50 mil seguidores no Instagram. E eu acho que ele deveria ganhar os 6 milhões, deveria seguir ele também. Eu já seguia, mas eu acho que todo mundo também deve seguir, dar essa força aí, porque é um puta dublador. Exato. Sim, eu gostaria de conhecê-lo de verdade, porque eu também sou dublador, então eu admiro o trabalho do Eric pra me dublar. Eu ouvi muito a voz dele, mas eu nunca o conheci, eu nunca falei com ele. Então eu espero que ele queira me conhecer também e que a gente possa conversar. E sem mais enrolação, hora de ir pro vídeo, né? Pega a sua cadeira. Garanta o seu lugar aqui na tábua. E vamos pro vídeo Bora. logo. Puxa a vinhetinha. Olá, Irmandade! Eu sou o Jay. E eu sou o Rafa, e vamos pra lista já, né? Já manda aí aquele momento épico do Greg, né, Jay? Que a gente ficou gostando mais dele do que qualquer outro personagem. Exato. Já manda.
No episódio 14 da primeira temporada de Todo Mundo Odeia o Chris, é o Dia dos Namorados, né? Mas o dia começa mal para o Chris, como de costume. Que encontra aí uma série de cartões pejorativos no seu armário, que o Caruso colocou lá sempre, né, mano? Tem que ser. Mas a situação piora quando ele conhece a Tangy, né, cara? Uma garota que foi empurrada pelo namorado no ônibus. Chris ajuda ela e, como agradecimento, ela lhe dá um cartão de Dia dos Namorados. Chris, iludido, acredita que ela está apaixonada por ele e se prepara para um encontro inesquecível. Exato. Enquanto o Chris tenta lidar ali com os cartões pejorativos do Carujo e a falsa paixão da Tangy, o Greg também enfrenta seus próprios desafios. Ele está desesperado para encontrar um presente para sua namorada, a Keisha ali, que dá um cartão para ele e tal, né? Eles começam um namorandinho ali, só que ele tá sem grana. Determinado a encontrar um presente ideal para a Keisha, Greg se envolve em uma série de situações hilárias. Momentos que faz a gente amar ainda mais o Greg, apesar das dificuldades e frustrações. Greg nunca desiste de encontrar um presente perfeito para a Keisha. A sua determinação e apoio do Chris demonstram a força da amizade entre eles, né, cara? No final, Greg consegue encontrar um presente especial para a Keisha, usando a sua criatividade e engenhosidade. Mesmo com as suas próprias dificuldades ali para encontrar um presente, o Greg não hesita em ajudar o Chris quando ele tá desiludido ali com a Tangy, né, mano? Então ele oferece apoio e conselhos ao amigo, demonstrando a importância que a amizade tem na sua vida. Tá mostrando o elo dos dois. O Greg rouba a cena aí. Mesmo nas situações mais difíceis, Greg mantém o bom humor, a positividade, seus comentários engraçados e a sua personalidade leve, né? Proporcionam momentos divertidos ao longo do episódio, tornando-o ainda mais cativante. Com certeza. Pra nós, né? No nosso coração. E tem aquele, né, que todo mundo odeia o presidente da turma, que é o episódio 2 da segunda temporada. Esse episódio é fantástico. É aquele que o Chris, né, se candidata a presidente do Grêmio Escolar e concorre, né, contra o Caruso. Exato. Ele tira o Greg de vice. Andei pensando naquela pesquisa de popularidade. Dá uma olhada nisso, já planejei tudinho. E eu também. Você tá fora da chapa. E chama o aluno burro, mais popular aí, né, e o Caruso chama o Greg para estragar a companhia do Chris. Mas, no final, Greg conta para o Chris que o Caruso queria armar contra ele. Exato, você vê o Greg sendo amigo sendo aí, parceiro né? aí. Sim. Mesmo sendo rival aí na competição, o cara ainda foi brother. É assim quando o Chris... Porque assim, quando o Chris vê o Greg se juntar com o Caruso, ele se sente traído ali, né? E magoado e tal. Ele questiona a lealdade do Greg e teme que seus planos de mudança sejam frustrados ali. No momento crucial da campanha, Greg finalmente revela ao Chris que o Caruso enganou ele, né? Pra entrar ali pro Grêmio dele e que sempre esteve ao lado do Chris. A verdade é que o Greg se infiltrou na campanha do Caruso para obter informações e sabotar os planos por dentro. Ele é ardiloso, agiu na crocodilagem. Não, você precisa continuar. Por quê? Por quê? Porque não está no PAD só por sua causa. Está por nós dois. Você disse que tá cansado de ser o zoado da turma. Tá cansado de todo mundo zoando a nossa cara. Lembra, você não vai aguentar mais. Foi o que você disse. Naquele mesmo ano, a Oprah encontrou o Greg no mercadinho. Ele repetiu o discurso pra ela e deu no que deu. Terceira temporada, episódio 7. Todo mundo odeia o hóspede, né, cara? O pai de Greg precisa viajar e não tem com quem deixá-lo. Chris, como seu melhor amigo, oferece sua casa para que o garoto possa passar alguns dias lá, né, cara? Sim. O problema de Chris é que começa quando, né? O problema do Chris começa quando a Rochelle passa a fazer, né, para o Greg tudo que nunca fez pra ele, cara, tá ligado? O ponto alto da história é quando o Greg conta que não consegue dormir sem estar fantasiado. As fantasias do Greg são as melhores, cara. O Chris começa a sentir ciúme ali, né, da atenção que a Rochelle tá dando pro Greg. Ele se sente excluído e frustrado, né, como sempre, por não receber o mesmo tratamento. Ah, Chris, seu pai pediu pra te lembrar de pôr o lixo pra fora. Já fiz isso. Que foi, amor? Bom, mãe, é que eu... Você não, filho. Eu falei com o Greg. O que foi? Eu tive que acordar cedo e demorei pra chegar à escola. Eu tô destruído. É uma pena você estar assim. Quer que o Chris prepare um banho quente? Um banho quente? Se eu pedisse água quente, ia ser escaldado. Esse episódio tá aqui porque ele nos mostra como o Greg, mesmo não sendo o personagem principal, consegue conquistar o público com a sua personalidade única ali. Humor contagiante e amizade leal. Ele se torna um elemento essencial para o sucesso do episódio, proporcionando momentos ali de diversão e entretenimento. Lógico, cara. Você lembra quando ele vai passando o episódio assim, ele vai falando, não,
vou ficar mais você pra ficar em casa e tudo mais, tá? Faz certo que minha mãe deixa, ele cata, chega pra Rochelle e fala, né, tá? Fala, não sei, tudo mais. O Chris vai lá, fala, força, convence. Aí a Rochelle fala, pai, fala pra ele que não vai ter nada de especial. Beleza. Aí o Chris já chega também com a malinha dele, assim, que tá chegando com o Greg, viu? Mas não espera nada de especial. Aquele abre tem um bolo, uma faixa, assim, bem-vindo, Greg, tá ligado? Puta tratamento. Puta tratamento especial, tá ligado? Maravilhoso, maravilhoso. Meu pai tem 2 empregos. Eu tenho 3. Eu acabei de aceitar um trabalho para dirigir um táxi. Um táxi? Como vai ter tempo pra um táxi? Eu vou tentar no fim de semana. Vamos ver o que acontece. Nossa, e você dorme quando? Essa foi boa. Dormir. Todo mundo odeia o Greg. Episódio 10, temporada 1. Tonya está sempre culpando o Chris, né, por tudo que ela se encrenca, né, cara? Exato. Dessa vez ela culpa ele, né, de ter tentado de incendiar a casa tentando fazer um chocolate quente. Quase incendeia tudo, assim. Mesmo ele estando apenas, né, ensinando-a como que se faz. Na hora que a sua mãe apareceu ali, pronto, né, já jogou a culpa pra ele. Logo depois, Greg convida Chris para jogar Atari em sua casa, mas o pai dele chega. E Chris tem que se mandar, né, se escondendo meio no armário e tudo mais. Ele tem que esconder ali o Chris, né. Acaba que o Chris foge de lá. Exato. E o Greg e o seu pai vão atrás dele. Ao deixar ele em casa, o pai do Greg discute com o Julius aí, o que faz com que o Chris fique de castigo e não possa ir à casa do Greg. Exato. Como o Greg não foi proibido de ir na casa do Chris, o que ele faz? Ele vai pra lá e eles se divertem muito juntos ali. Então o Julius vai deixá-lo em casa. Lá o pai do Greg fazem as pazes, né? O Julius e o pai do Greg. Por fim, ao tentar ajudar a Tonya com o chocolate quente, outra vez o Chris novamente se dá mal ali. Exato. Você vê que o Greg, parceiro, né? Ainda foi na casa do Chris, tudo na mesa, aliado pelo o pai tá lá, ali. Exato. Na verdade, acharam uma brecha na regra, sim, né? Ele não proibiu de Exato. Só ele vinha aqui, né? Pensamento de criança, né? Total. Não disse que não podia. Como você tem que Se ser... disse que não, quer dizer que pode. Como você tem que ser literal com criança, né, cara? Exatamente. Perfeito. Né? Sim. Não, o último episódio aí da série, também tá aqui, vamos colocar, que é Todo Mundo Odeia Supletivo. Temporada 4, episódio 22. O episódio começa com o Chris na sala de aula recebendo a sua nota ali da prova Q, mas ele chega atrasado graças ao professor Turma. Por isso ele terá de repetir o primeiro ano do ensino médio. Nisso ele decide sair da escola, né, fazer o supletivo. Mas sua mãe não deixa, né, ele sair da escola, e seu amigo Greg lida com a ideia de fazer GDE, né, que seria o supletivo lá deles, né. Depois que a minha mãe tentou enfiar juízo na minha cabeça, ela conversou numa boa. Chris, eu não vou ficar parada e ver você jogar sua vida fora. Mãe, não pode me obrigar. Eu não passei todos esses anos lutando pra você. Ele tá certo, Rochelle. Não podemos obrigá-lo a ir. Se acha que vai ficar de moleza em casa o dia todo, pense novamente. Se não for estudar, você vai trabalhar. Mas que tipo de trabalho ele vai arrumar só com o primeiro ano do ensino médio? Eu não sei, pergunta pro George Bush. Nisso, chega o Caruso na mesa onde eles estão e pede desculpas ao Chris por ter batido nele tanto tempo, né, a vida toda ali, e diz que só batia nele porque tinha inveja do Chris ali, achava que o Chris fosse superior a ele e tudo mais e tal, e daí diz que tinha que achar outra pessoa pra bater. E daí quando o Chris pergunta quem que tá do lado, né? O Greg, né? Tá o Greg, ele dá um soco no Greg. Você tá brincando, né? Não, é porque eu venho batendo em você todos esses anos porque dentro de mim eu tinha inveja da sua determinação e de suas conquistas. Eu tentei acabar com sua autoestima pra não me sentir inferior. Mas já que vai sair da escola, a sociedade faz isso. Vamos ser amigos? Quem você vai encher quando eu for embora? Me dá um minutinho. Pode dar. Bom, nesse episódio, o Chris, né, faz o supletivo. Mas no final, ele e a família vão para um restaurante. Aí toca a música, né, do Living on the Prayer, do Bon Jovi. Bon Jovi, muito Living on the obrigado. Prayer. Living on the Prayer. Exato. O pai dele chega com o resultado do supletivo e a série acaba sem dizer se o Chris passou ou não no supletivo. Oi. Que isso? É o resultado da prova do supletivo. Ah, você passou? Abre! É massa frita? É, tá uma delícia. O que diz aí?
Mas na verdade, né, a gente já sabe, né? Ele não passou. Ele não passou, na verdade. Exato. O Greg demonstra seu lado companheiro ali, sentado do lado do Chris na sala de aula, mesmo sabendo que ele reprovou na prova aqui ali. Então o Greg sempre ao lado ali do Chris, né? De forma cômica e inesperada, Greg se torna o novo alvo das frustrações do Caruso, recebendo um soco ali. Coitado, né? Bom, Greg, o Brasil te ama. Te amamos, E diz aí, se você curte, né, os vídeos como esse, se esqueça de se inscrever aqui no canal, né? A gente sempre traz vídeos, né, como esse aqui o tempo todo. Exato. Já deixa o like se você gostou do vídeo. Por favor. Até a próxima Irmandade. Um beijo no coração. Um beijo na alma. Até mais. Tchau. Tchau.